para a próxima. Eu quero que vocês olhem agora essas duas imagens, por favor. Do lado direito, você tem uma lâmpada e um casal, ambos segurando a lâmpada. Essa é a imagem da cooperação. Do lado direito da sua tela, você tem um homem e uma mulher correndo. Eles estão disputando. Essa é a imagem da competição. Eu quero fazer essa pergunta então para os irmãos. Qual a figura melhor representa a proposta de Deus no livro de Gênesis que o pastor Eli explicou na aula passada? Qual dessas duas figuras? A 1 ou a 2? Responda aí para mim, vamos lá. Atenção, 1 ou 2? Vai. A primeira, a Ábia está dizendo. A 1, ok. Mais alguém? Heloísa, a 1, ok. Joyce, cooperação, obrigado. Daniela, 1, obrigado. Cileide, a primeira. Rosângela, a primeira. Ok, obrigado. Rosinete, Angelina, 1, ok. Irmãos, se nós temos consciência disso, a pergunta é: nós funcionamos como uma família que coopera? Essa é a pergunta que eu quero calar, né? Essa é a pergunta. Se nós temos essa consciência, nós funcionamos como uma família que coopera? Ou será que a gente compete? Ou será que é os dois, né? Obrigado, Jadir, número 1, obrigado. Isso é para a gente pensar, não é? Vamos lá então. Essas diferenças, tanto do cérebro do homem que funciona assim, como da mulher que funciona assim, essas diferenças deveriam gerar competição ou deveriam gerar cooperação? Deveriam gerar cooperação. Mas muitas vezes nós competimos. Eu e você, muitas vezes, no nosso casamento, a gente compete. Obrigado, Alessandra, cooperação. A Daniela disse, no relacionamento tem que haver cooperação e companheirismo. Concordo, Angelina. Deveria gerar cooperação. A Eliane também, é verdade. Mas muitas vezes, obrigado, Cileide, cooperação, pois um companheiro, complementa o outro. Perfeito. Nós nos complementamos. Agora, é complicado quando a gente não consegue entender a individualidade de cada um e não conseguimos entender essas diferenças como sendo bênção nas nossas vidas. Cooperação é muito bom. Competição, nós temos uma fase de competição. E essa fase de competição, na minha opinião, é uma fase que tem que ser utilizada na profissão. A profissão tem competição. Nós competimos pelo cliente, nós competimos pelo espaço do mercado. Obrigado, Eliane, número 1, também acha a cooperação. Nós competimos na concorrência, mas a família a gente não concorre. A gente não tem concorrência na família. A família, eu não vou querer ser melhor da minha esposa, porque isso não vai me trazer nenhum motivo, nenhum retorno, né? Não vou querer ser melhor do que os meus filhos, porque isso não vai me trazer retorno algum. Então essa é a ideia Isso pode ser um problema na nossa casa, isso pode ser um inimigo que pode vir com influências dos nossos pais, ou podem vir por influências nossas pelo convívio de pessoas que nós vivemos. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Fátima está dizendo que é o número 1. Perfeito, Fátima, obrigado. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar então esses textos em 3 pontos aí. Diferenças podem causar competição, podem causar conflitos entre gerações e podem causar um individualismo. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu coloquei aí, diferenças podem causar competição. Eu gostaria que vocês olhassem para esses 2 slides que estão na tela aí. Não sei se vocês conhecem a história dos Rothschilds e dos McCoys. São 2 famílias americanas
que são conhecidas por brigarem entre si. Olha, de geração em geração, essas duas famílias brigaram entre si e ficaram muito famosos, tanto que surgiu esse filme aqui, que está em cartaz, que são os Hatfields e os McCoys. Eu não sei se tem no Netflix, eu ainda não vi, mas eu vou procurar essa semana para ver se eu assisto, que é uma história muito interessante de conflitos familiares. E essa imagem dos Hatfields e dos McCoys eu trouxe como influências familiares, lembra? Não é o pai, a mãe e os filhos. Aqui são os parentes. São os avós, são os tios, são os primos, influenciando as nossas vidas. E do lado direito aqui, onde o mouse está passando, a família dos incríveis, né? Eu não sei se você já assistiu esse desenho, mas é muito interessante se você quiser assistir. Nós temos aqui, ó, o pai, forte, né? O pai, a habilidade dele é força. Então eles são super-heróis, é uma família de super-heróis. E o pai, a característica principal do pai é a força. A da mãe, a principal característica da mãe é a elasticidade. Claro, né? Perceba que o cérebro da mulher funciona assim, né? Então ela é elástica, então ela tem a habilidade de fazer relações. Então ela se elastece, envolve todo mundo, né? E o pai, força, lembra que o cérebro do homem funciona assim? Força, ele tem habilidade motora. Então, até aqui, o desenho está de acordo com aquele texto, aquele quadro, aquele slide que nós vimos lá atrás. E os filhos, né? Aí você tem a menina, essa menininha aqui, que tem o poder de ficar invisível. Eu acho que isso é uma característica de todo filho, né? Chega uma certa idade que o filho tem essa característica aí. Ele fica invisível, ele desaparece, igual essa menininha. E esse outro aqui é o menininho, ele é rápido, ele é ágil, ele é veloz. Perceba também que é uma habilidade motora. Percebe como o desenho segue aquele slide? A habilidade motora do menininho. E esse pequenininho aqui, esse bebê, é uma loucura. Esse aí vira tudo, ele faz tudo. E é uma característica dos bebês, né? Ele vira a nossa vida de cabeça para baixo. E aí, essa família, esse grupo familiar, se influenciam um ao outro. O pai influencia a mãe, que influencia os filhos influenciam os pais, porque mudam de comportamento por causa dos filhos. A mãe muda de comportamento por causa da atividade na família. Enfim, quando você casa, você constitui uma família, e essa família muda a sua individualidade, e você acaba entrando num coletivo chamado família, que você perde muito daquilo que você era quando entrou, e acaba sofrendo essas mutações mesmo, mutações boas, mutações que vão para o nosso bem, mas às vezes nós recebemos mutações ruins, que nos causam tristeza e dor. E nós vamos analisar algumas delas no meio do caminho. Muito bem. Nos Rothschilds, as influências vêm dos seus pais, dos seus avós. E perceba uma coisa, como é interessante, né? Você já viu que a minha tendência, o Wesley, é se parecer com o meu pai, Cláudio Honor, e com a minha mãe, Zenilde? Você já parou para pensar? E que a tendência dos meus filhos são se parecer comigo, Wesley, e com a minha esposa, Bia? Essa semana ainda eu tive uma experiência nesse sentido, que eu estava conversando com um irmão, e o irmão falou assim: uau, você olhou para mim com a cara do Jonatas. Como querendo dizer que eu estava com a mesma expressão do Jonatas, meu filho. E outros disseram que às vezes a minha filha fala como se tivesse a minha expressão, como se tivesse vendo eu falar. Isso é uma influência de pai para filho. Consegue entender? Agora, quando eles constituem uma família,
a minha influência no casamento deles, nós estamos chamando aqui na aula de influências do texto anterior, as influências familiares, que está aqui, ó, dos Rothschilds. Então, quando eu influencio os meus filhos no casamento, é uma influência familiar. E às vezes, essa influência minha no casamento dos meus filhos, não são casados ainda, mas no futuro vão se casar. Se essas minhas influências entrarem na família deles e provocarem uma desestabilidade, é um inimigo interno que nós temos que tomar cuidado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um pai que está preso. O filho ou a filha viu esse pai preso. Ficou muito triste e chorou bastante, mas se converteu, aceitou Jesus. Vocês acham que esse filho que aceitou Jesus, tendo um pai preso, vai reproduzir isso na sua família? Sim ou não? Vamos ao contrário agora. Vamos supor que esse filho e essa filha não se converteram e tem um pai preso e visita o pai na cadeia e leva comida para o pai e o pai pede informações, leva celular para o pai. Você acha que esse filho ou essa filha terá alguma influência na sua vida para se parecer com seu pai? É essa a influência que nós estamos falando. A Eliane está falando que a internet está travando. Sem problema. Quer dizer, sem problema sim, né? Está desculpado. Mas eu espero que melhore aí para você, Eliane. Né? A Rosinete disse que não vai influenciar, no caso, o filho cristão, né? Eu acredito que a nossa mente, sendo entregue ao Senhor Jesus, ela corre muito menos risco de estabelecer uma fortaleza dentro dela que nos vai desviar do Senhor. Eu acredito que a palavra de Deus é fiel e vai proteger-nos dessas influências, más influências vindas dos pais e segue, né, nos filhos, nos netos. A palavra de Deus nos liberta disso. Agora, só existem más influências? Não, existem boas influências. Eu posso influenciar muito bem os meus filhos. Eles podem ver em mim e na minha esposa ótimas influências. Caráter, trabalho, compromisso com o Senhor, compromisso com as pessoas, valorização das pessoas, respeito. Nós podemos passar tudo isso de bom para eles. Mas às vezes não é só isso que vai, porque o pacote é completo, meus irmãos. Vão coisas boas, vão coisas ruins. Cabe a nós, através da palavra de Deus, enxergarmos as ruins e estabelecer um planejamento para não mais praticar, né? Essa é a influência familiar. Qual que é o desafio? O desafio é o abandono do exercício do poder e domínio sobre outros grupos familiares. Lidar com a submissão e superar as diferenças familiares. Você já viu alguma vez, eu vou citar um caso aqui, não quer dizer que só aconteça dessa forma, né? Mas você já viu uma mãe que interfere no relacionamento no casamento do filho ou da filha? Você já viu essas pessoas que parece que os filhos casaram-se, mas nunca saíram de casa? Já viu uma situação assim? Em que o filho casou, mas a mãe ainda continua tratando ele como se fosse solteiro? Já viu esse tipo de intervenção no casamento? Isso é tão complicado, não é? Isso é tão complicado. Às vezes você está educando os seus filhos de uma maneira, chegam os seus pais e falam, não é assim, é assado. E na frente dos seus filhos, tirando sua autoridade,
é bastante complexo lidar com isso, né? E nós temos que tomar cuidado para não fazermos o mesmo. Porque às vezes nós reclamamos disso conosco, que os nossos pais fizeram isso conosco. E será que nós não vamos fazer ou não estamos fazendo o mesmo com os nossos filhos? Temos que pensar nisso. Por isso, o desafio aqui é abandonar o exercício do domínio, querer dominar as pessoas. E somente a palavra de Deus pode nos libertar disso. Lidar com a submissão e superar as diferenças familiares. Um dos argumentos assim muito fortes que tem havido por aí é de quebrar essa ideia da família cristã. O que se tem ensinado na escola, o que se tem corrido aí nos jornais e nos artigos de livros, nos artigos de científicos e livros, é um argumento que quer construir uma fortaleza no nosso coração de que a família não serve mais para nada, que a família já perdeu o seu valor. E nós temos que lutar contra isso, porque Deus fez a família para ser cooperação, para ser bênção na vida dos filhos e para a vida dos netos, e assim vai. Temos que tomar cuidado com isso. O segundo ponto, irmãos, então nós vimos a influência das famílias, das influências familiares, ou seja, o que seu pai, o seu avô, o seu tio pode fazer na sua vida. E o ícone aí são os Hatfields e os McCoys, que brigavam entre si. A briga começou lá no século passado e ela foi percorrendo geração em geração, porque lá no século passado alguém brigou, um Rothschild brigou com o McCoy, e isso foi passando de geração em geração, e eles viraram aí gerações, séculos, brigando um com os outros, família contra família. Isso é muito feio, né? É muito feio essa briga que se estabelece entre nós, dentro da nossa família. Deus não quer isso para nós. Segundo ponto, está aqui na família dos incríveis. É o desafio aqui dos incríveis, que são as influências eu, pai, nos filhos, e os filhos em mim, pai. O desafio é na luta do comportamento padrão ou padronizado. Então eu penso que os meus filhos têm que se comportar desta e desta maneira. E aqui, esse desafio de nós queremos padronizar o comportamento das pessoas vem de encontro, né, com tudo aquilo que nós temos aprendido, né? A Ilza disse aqui, ó, vivi isso no meu casamento, né? É complicado, né, irmã Ilza? A gente sofre mesmo, né? A gente sofre com essas influências, né, de família no nosso casamento. É complicado. E só a graça de Deus mesmo para nos dar sabedoria para lidar. Tem que ter paciência, mas ser firme, né? Eu constituí minha família, é dessa forma que nós vamos viver. Nós escolhemos isso para viver, então essa é a nossa família e nós vamos viver assim, né? Está aqui também a Ilza disse, a mãe que nunca cortou o cordão umbilical. Verdade. Não corta o cordão umbilical e está sempre mexendo na nossa vida e causa até brigas, né? Discussões por causa dessas intervenções. É óbvio que a mãe vai ficar do lado do filho, não vai ficar do lado do outro cônjuge, né? Ou da filha, né? Então causa mesmo confusão. Temos que tomar cuidado, porque as pessoas querem dominar, né? Esse domínio não é de Deus. Não é de Deus. Deus não nos criou para dominarmos um ao outro, né? Deus não criou o homem para dominar a mulher, no sentido de oprimi-la, né? O pecado é que introduziu isso. Quando o pecado veio, aí sim, aí a coisa ficou feia, ficou muito feia, né? E nós cristãos não podemos tolerar isso. O segundo ponto que nós vamos conversar agora é a respeito dessa influência entre nós, né? Então, essa influência aqui, ó, influências pessoais. Tá vendo aqui, ó, dos incríveis? As influências pessoais. Então, a influência pessoal, eu, Wesley, tenho uma visão de comportamento de filho e de filha.
Meu comportamento, minha visão de comportamento de filhos é uma. E pode ser que os meus filhos, eles tenham um comportamento totalmente diferente daquilo que eu acho que é padronizado, né? E aí é onde ocorrem os conflitos. Nós cristãos, olha só como nós pensamos comportamento de filhos. Nós cristãos pensamos assim: a gente chega na igreja com o filho, com a filha lá de 5 a 10 anos de idade, sentamos na cadeira e colocamos os filhos do lado, né? O culto começa, só que em 10 minutos essas crianças já estão virando do avesso a situação ali nas cadeiras. Elas já estão, fazendo e acontecendo, porque para elas é mais difícil, né, de ficar tanto tempo parado. Mas nós temos um padrão: o filho tem que ficar quietinho lá. Eu mesmo, quando fui educado na igreja, eu ia lá com os meus 5, 6, 7 anos de idade. Se eu desse um pio no banco, e antigamente era banco, né? Aqueles bancos de madeira. Ainda tem igrejas que tem banco de madeira ainda, né? Mas olha, a cinta tinha bastante atividade naquela época, porque tinha um comportamento padrão. A criança tinha que se comportar de determinada maneira ali. Hoje, nós já temos as salinhas, porque nós entendemos que é difícil para as crianças ficarem paradas ali. Então, as salinhas das crianças, que aqui é o PIB Kids, tem já um direcionamento para aquelas crianças, porque sabemos que o comportamento não é mais padrão. Mas nos adultos a gente ainda às vezes insiste no comportamento padrão, né? E isso é complicado, né? Nós temos que saber lidar com as diferenças. Hoje a geração está muito diferente da minha geração. A geração dos meus filhos são totalmente diferentes. O meu filho tem 22 anos, o mais velho, e a minha filha tem 16 anos, a mais nova. Já entre eles, já há uma diferença de geração, completamente diferente. E hoje, as crianças que estão nascendo hoje são completamente diferentes também, né? Então, nós estamos vendo aqui, a Kátia deu risada aí, né? Assim mesmo, a Eliane disse: eles precisam entender na linguagem, elas precisam entender na linguagem delas. Concordo. Por isso que tem aí a escolinha para as crianças, né? Agora veja você, já nos meus filhos já tem diferença de geração. Imagine você, da minha filha de 16 anos para uma criança de 5. E essa criança de 5 para uma de 2. Já são de gerações diferentes também. Hoje a geração tem criança de 2, 3 anos que já põe o dedinho lá no celular e mexe nos programas, já seleciona o desenho que quer, já entra no YouTube. Perigoso, né? Perigoso isso aí. Mas as crianças já têm essa capacidade. Já se viram sozinhas nesse sentido, né? E aí o desafio é lidar com essas diferenças, e essas diferenças vão nos tirar, vão nos fazer sair da zona de conforto, né? Tem a Fátima aqui que está dizendo: passei muito isso com meu filho, mas tomou muita aguinha no banheiro da igreja, umas palmadas, e voltava comportadinho. Precisa de correção, né? Precisa de correção. Obrigado, Fátima, aí, pela participação. E é verdade, a gente tem que saber lidar com as diferenças de cada um, né? Então, segundo ponto, então, o primeiro ponto é esse: as influências de nossa família, as influências pessoais nossas. Nós queremos padronizar, a família quer interferir. Deu para entender? Então, voltando aqui, aqui são as influências pessoais. Eu querendo manipular meus filhos, querendo um padrão deles: olha, escolhe essa profissão, escolhe aquela.
e a família querendo se meter no nosso casamento. Então, a família vem para querer dominar, né? Ah, eu tenho mais experiência que você, faz assim, e é assim que tem que ser. Ao invés de ser um conselho, acaba sendo uma ordem. E nós, nos nossos filhos. Então, essas influências podem formar fortalezas dentro do nosso coração que tem que ser combatida.